o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como os vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Queridos, a igreja de Tiatira era uma cidade, naquela época, de uma economia forte, impulsionada pela indústria têxtil. Aqui era produzida uma tintura, e dessa tintura veio o nome roxo, mas na verdade não era púrpura, era de um vermelho brilhante, era um vermelho vivo, um vermelho sangue. E a economia da cidade girava em torno da produção dessa tintura, e se espalhou pela Ásia e chegou à Europa. Aqui havia essa comunidade, esse grupo de irmãos que, ao que tudo indica, não era um grupo grande, não era uma comunidade muito grande, mas há algumas palavras dirigidas a essa igreja pelo Espírito de Deus, que o próprio Cristo registra aqui, e ele começa dizendo: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tanto que o que ele comunica à igreja no meio do sofrimento, porque vocês vão ver que ela viveu debaixo de um sofrimento muito grande, é que a comunidade, as pessoas descansassem, porque os olhos dele viam tudo, estavam vendo tudo, nada passava despercebido. Às vezes a gente tem a sensação de que Deus ou demora ou não está vendo, mas não há absolutamente nada no universo que escape aos olhos do Senhor nosso Deus. Então ele consola, ele conforta, e aí então ele vem para a exortação, né? E a exortação, ele deixa claro, é pela presença de uma mulher perigosa chamada Jezabel, que é a repetição do nome da mulher talvez mais perigosa de todo o Antigo Testamento. E essa mulher, ela promove a prática da prostituição na igreja de Tiatira. Essa prostituição não é prioritariamente a prostituição que nós conhecemos, é a contaminação espiritual. Hoje, a palavra que melhor traduz isso é sincretismo, mistura. É aquele indivíduo que um dia está na igreja, no outro está no terreiro, no outro está no centro, e ele acha que pode viver essa miscelânea sem que Deus reaja. Deus está dizendo que Jezabel, e por isso que havia naqueles dias a expressão prostituição cultural. E o Espírito Santo diz, ela se declara profetiza. Aí é que está o perigo, porque ela se apresenta com um disfarce de profetisa, com um dom, o disfarce de um dom espiritual. Eu imagino que o linguajar era de alguém que conhecia as Escrituras,
Eu imagino que a forma de abordagem era de alguém que conhecia a palavra de Deus, e o perigo estava aí. É como aquela menina que vai seguindo Paulo e Silas na cidade de Filipos, e os dois vão caminhando e a moça vem atrás dizendo: estes aí são homens de Deus que pregam a verdade. E ela diz tudo certo, nada errado. E a Bíblia diz que Paulo virou-se para ela e expulsou o demônio que havia nela. Então, quem lê a Bíblia sabe que a maior especialidade, vamos botar entre aspas, ministério de Satanás é engano. Ele engana, ele é especialista em enganar. A capacidade, a habilidade de engano existente nele é tão grande que no fim dos tempos o próprio Senhor Jesus disse que, se fosse possível, ele enganaria até os próprios fiéis. Não engana e não enganará, não é porque nós tenhamos capacidade para resistir ou discernir, é que nós seremos guardados, e a Bíblia diz que esse tempo será abreviado por amor aos fiéis. Então essa mulher estava ali, ela tinha cara de cristã, rosto de cristã, linguajar de cristã, possivelmente uma conduta de cristã, mas induzia as pessoas ao pecado, induzia as pessoas a uma mistura, induzia as pessoas a não darem, porque por alguma razão que não está revelada na Bíblia, Deus é exclusivista. Deus é exclusivista, como qualquer pessoa que ama de verdade. Quem ama de verdade não compartilha o ser amado do ponto de vista da vivência. Então, há coisas no ser amado que somos nós que Deus quer só para Ele. Ele não abre mão, por isso que a Bíblia diz que Ele tem ciúmes de nós. Não é o ciúme humano, que é o ciúme da possessão, do poder, da rédea, do controle, da propriedade. É o ciúme do zelo, do cuidado, do amor, de não permitir que a gente entre numa cilada, porque a ele não vai fazer mal nenhum, vai fazer mal a nós. Então essa mulher causou um estrago terrível na igreja, não é? E Deus diz que ela se declara profetiza e ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição, e a conjunção aditiva faz a conexão, e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, na própria igreja, a mistura chegou a um ponto que comida, oferendas, né, como se o indivíduo fosse à praia, fizesse uma oferenda a Iemanjá e no outro dia levasse aquilo para a igreja, para um culto, e entregasse lá e achasse que não havia nada demais. Nós vivemos dias muito perigosos em razão dessa mistura sutil, né, desse cascalho que vem com as pepitas. E a peneira tem que ser muito fina na vida, por isso que importa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, cada dia mais, para peneirar, para separar o cascalho das verdadeiras pepitas de ouro. Aí, no verso 21, o Senhor diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. A longanimidade de Deus, o pavio longo de Deus. Apesar dessa mulher ser o que era, fazer o que fez, estragar uma igreja, comprometer a fé de muitas pessoas, e eu não posso deixar de dizer a vocês que ainda hoje isso acontece. Às vezes, com tristeza no coração, eu como pastor, vejo pessoas indo atrás de fábulas. O que Paulo diz: tenham cuidado com fábulas, com invencionices, com histórias fantásticas, mirabolantes, com mágicas. Ele diz isso. Então Jezabel estava ali, cativando, seduzindo, e o termo sedução é muito próprio, porque era realmente uma sedução. Aí Deus diz: eu dei tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E aí vem o juízo. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. É aquilo que eu disse lá em Pérgamo: chegou o basta. Deus é infinito, mas tem um limite. Há um momento em que ele diz basta. Foi assim com Israel a vida inteira. Israel padeceu sob a mão de babilônicos, de assírios. Quantos cativeiros o povo viveu, de egípcios. Sofreu, porque não era um juízo, um cativeiro para destruir, era para purificar, era para trazer de volta, era para chamar de volta, era para puxar para perto de si.
Tanto que é uma coisa interessante que Deus usava, por exemplo, como usou Babilônia para julgamento de Israel, mas depois que tudo passou e Israel foi liberto, Deus castigou Babilônia, para que ele não vibrasse, não tivesse alegria no fato de terem exercido juízo contra o povo do Senhor. Então, chega um limite que o juízo vem, e o juízo de Jezabel qual é? Cama, doença, sofrimento, dores, enfermidades. E Deus ainda diz: tirarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. O que a gente tem batido. Deus não se ilude com aparência, com imagem, com performance, com coreografia, com show, com cena. Deus não vê quem eu pareço, Deus vê quem eu sou. Deus nos vê de dentro para fora. Deus nos conhece numa profundidade que nós jamais nos conheceremos. Então, quando eu falo, por exemplo, contra a religiosidade, é nesse aspecto. É quando a religiosidade incita a uma vida de aparência. O indivíduo vai ali, passa 2 horas, faz 2 horas de aparência, depois sai, pinta o certo, faz o que quer. Não encarna a palavra, não vive a palavra, não tem compromisso. Esta é a prostituição espiritual a respeito de Deus fala nessa igreja que viveu aqui. Sondo mentes e corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Isso é a lei da semeadura. Digo todavia, a vós outros demais. Aí ele já se refere ao remanescente fiel. Porque em todas as épocas da história e em todos os lugares, no meio das horas mais difíceis da vida da igreja, sempre houve um remanescente fiel. Às vezes eram pouquinhos, aparentemente frágeis, mas foram fiéis até a morte. E há tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Interessante, recentemente uma pessoa conversando comigo, ela vai eventualmente à igreja, ela disse: eu conheci e conheço as coisas profundas de Satanás. Eu disse: grande coisa, você não sabe o tempo que perdeu, você não sabe onde meteu o pé, né? Então, o Senhor diz aqui, pessoas que se orgulhavam e diziam que conheciam coisas profundas. E aí ele faz a última exortação: tão somente conservai o que tendes até que eu venha. E aí, como eu disse, vem a promessa final: ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei, primeiro, autoridade sobre as nações. Obviamente não eram sobre nações políticas, porque era uma igreja pobre. Nações espirituais, né? Castas espirituais. Ele disse: eu darei autoridade sobre essas nações. E com cetro de ferro as regerá, refere-se ao reinado, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa era a igreja de Tiatira. Não era uma igreja grande, era uma comunidade pequena, era uma comunidade frágil, era uma comunidade que recebe de Deus o elogio, porque o Senhor diz: as tuas últimas obras são muito melhores do que as primeiras. Isso é, o remanescente foi melhorando, se aprimorando. No entanto, vem a causa da tragédia: sedução espiritual, prostituição espiritual, promovida por uma mulher que tinha capa de profetisa, aparentava ter dons de profecia, tinha tiques de revelação, no entanto era um agente do inferno. Mas lá na frente, Tiago, Judas, o irmão do Senhor, nos ensinam, dizendo que Lúcifer se transforma em anjo de luz. E manda ter cuidado, e diz, e faz dos seus espíritos ministros de justiça. Imagine você numa reunião e surge ali um anjo de luz. Muita gente vai dar aleluia, sem saber quem é. Se não tiver um dom espiritual, que do meu ponto de vista, dos 9, é o mais precioso, que é discernimento de espírito. Para discernir, que é o que Paulo tinha quando detectou no linguajar correto, por trás do palavreado, um espírito maligno.
Quem não tem e quem não busca, por isso a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons, é muito fácil de ser enganado. Porque eu sempre digo, se o diabo tivesse cara de diabo, era mole. O problema é que ele se apresenta com outros aspectos. Quando eu digo aspectos, eu digo outra forma de agir, às vezes com linguagem piedosa, e nós precisamos ter discernimento para que não haja sedução. Essa é a palavra-chave. Essa palavra indica que não foi uma coisa abrupta, foi uma coisa lenta, gradual, progressiva, contínua, ininterrupta, com um objetivo, como eu disse lá em Pérgamo, cada dia uma volta, cada dia uma circulada, até que o nó estava dado, até que a amarra estava feita. Então, Tiatira nos ensina, concluindo esta lição: cuidado, não coma tudo que lhe é oferecido. Não se impressione com a beleza do prato. Vá para o gabarito da palavra de Deus. Amém. Volto a citar o Caio quando ele diz: seja Caio Fábio mentiroso e Deus verdadeiro. Amém. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu vos pregue um evangelho que vá além desse, seja maldição, seja eu maldito. Ele diz: ainda que eu. Então, todo cristão que tem juízo, ele o que ouve, ele guarda e vai conferir no gabarito da palavra. Se não casar com o que está aqui, pode ser um anjo, um arcanjo. É maldito. Então, queridos, que a lição de Tiatira fique em nosso coração. E eu estava lembrando essa semana, a Bíblia diz que nos últimos tempos o engano vai crescer muito. A Bíblia diz que a imagem vai falar, está escrito. Alguns sinais mais evidentes: a multiplicação exacerbada da ciência, a locomoção enlouquecida das pessoas. Pedro chega a usar uma linguagem para falar, por exemplo, de avião, ele chama de pombas com janela. Ele não sabia o que era, não é? Então, esses sinais, a contaminação espiritual, a prostituição espiritual, é aí que a Bíblia diz, nós vamos ver numa das igrejas, ser fiel até a morte. E não é ser fiel, não quer dizer até o dia de morrer, é até diante da morte. Que nem a morte arranque a tua fidelidade, e eu te darei a coroa da vida. Então, Tiatira nos ensina isso. Tiatira nos mostra o perigo, não é, de sermos seduzidos por mensagens falsas, bonitas, tocantes, mas falsas. O pastor Joãozinho, que vocês conhecem, é meu amigo de Carmen, aquele gauchinho. Joãozinho conversando com uma pessoa que eu conheço, que viveu uma vida, durante uma fase da vida, momentos de muita contaminação. Joãozinho, em lágrimas, disse a essa pessoa: você foi para a cama com o diabo. Você não tem discernimento para notar que você, a Bíblia diz, aquele que une-se a uma prostituta é um espírito com ela. Quem une-se a uma mulher em amor é uma carne com ela. Quem une-se em prostituição torna-se um espírito que domina aquela pessoa. E aí Tiatira traz isso, Deus traz isso para o plano espiritual, para mostrar que o perigo é o mesmo, né? E a contundência de Joãozinho foi muito grande, para chocar mesmo, né? Você não teve discernimento, mas você foi muito claro, esse é o jeito dele. Você foi para a cama com o inimigo, com o espírito maligno. Arrependa-se. Aí vem aquilo que Deus disse à terra: retome a caminhada. A melhor definição de arrependimento que eu vi na minha vida não foi em seminário, não foi em seminário americano, não foi por onde eu andei, foi uma irmã minha. Ela disse assim: tudo que Deus quer da gente é que a gente diga errei e comece de novo. Pronto. Isso é arrependimento. Não é nada mais do que isso. Então Deus abençoe e que essa lição de Tiatira fique gravada em nosso coração. Amém.